para que nele nós tenhamos vida, mas não simplesmente vida, nos fala ele, mas vida em abundância. A partir desse último versículo do Evangelho de hoje, o versículo 9 do 10º capítulo do Evangelho de São João, nós vamos compreendendo toda a liturgia de hoje. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos mostra que Pedro estava entre os cristãos ali em Jerusalém, os cristãos que há pouco tempo haviam se convertido, e ainda Pedro insistia nesse processo de conversão entre aqueles cristãos, mostrando que não bastava simplesmente uma conversão de boca para fora, mas uma conversão profunda, através de uma mudança completa de vida. E a segunda leitura da carta de São Pedro, mostrando para nós, já os batizados, que nós precisamos estar atentos ao pastor, aquele que nos guia, que nos orienta, como nos fala o finalzinho da segunda leitura para nós. E o Evangelho, esse belíssimo texto de São João, quando fala que Jesus mesmo diz para nós: eu sou a porta das ovelhas. É importante nós lembrarmos no Evangelho de hoje de duas palavras, da porta e do ouvir. Da porta e do ouvir. Jesus fala que ele é a porta, onde por ele nós entramos. Para nós compreendermos por que Jesus é a porta, nós voltamos um pouquinho ao Antigo Testamento, quando ele fala para o povo do Antigo Testamento para sair da sua terra e ir em busca de uma terra prometida. É o povo que sai e vai ao encontro dessa terra prometida, e quando eles chegam nessa terra prometida, eles entram, prefigurando, mostrando já antecipadamente Jesus como a porta, onde eles entram no lugar da promessa. Por isso é importante nós fazermos recordação desse fato importante. Outro fato importante que nós precisamos destacar no Evangelho de hoje é o fato do ouvir, o verbo ouvir. Todos nós, no nosso dia a dia, ouvimos diversas coisas, né? O rádio, a televisão, o vizinho, a vizinha e assim por diante. Nós ouvimos diversas mensagens. No entanto, nós precisamos estar atentos, porque nós corremos seriamente um risco de nos perdermos em várias coisas que nós ouvimos. O Evangelho de hoje vem nos chamar a atenção que é importante nós ouvirmos a voz do pastor. Aquele que ouve a voz do pastor, ele sabe para onde caminhar, ele reconhece a voz do pastor. Nós muitas vezes andamos preocupados, agitados, ouvimos ao mesmo tempo o rádio, a televisão e a família que fala e assim por diante, diversas coisas. Muitas vezes nós corremos o risco de dar atenção para muitos barulhos que nós temos na nossa vida e ficamos à parte, isolados de ouvirmos a voz do pastor, aquele que nos chama. Por isso, na nossa vida de oração, quando nós estamos em sintonia com o Senhor, através da oração e da leitura da Palavra de Deus, nós conseguimos assim ouvir a voz do pastor, nós conseguimos perceber quando é Ele que nos fala, nós conseguimos perceber quando é Ele nos mostrando o caminho, quando é Ele nos mostrando aquilo que nós devemos fazer. Na semana passada, nós ouvimos o Evangelho dos discípulos de Emaús. Era o próprio Senhor falando aos discípulos, e o coração deles ardia, mas eles ainda não tinham conseguido compreender porque o coração deles ardia. Mas depois, mais tarde, eles compreenderam que o coração ardia porque eles ouviam a voz do pastor, eles ouviam a voz do Cristo. E para nós hoje é o próprio Cristo que nos fala que Ele é o pastor, que Ele é a porta. Por Ele nós entramos e nós saímos. Para nós compreendermos ainda mais essa imagem do pastor, do Cristo como porta, vale lembrar de que antigamente
tinha-se os redis, onde se guardava as ovelhas, mas não tinha porteira. Era o pastor que ficava no lugar ali da porteira, numa pequena entrada e saída. Lá ele sentava e por ele estar sentado ali, as ovelhas não saíam e as que estavam fora também não entravam. Era o pastor que guardava as ovelhas. E para nós hoje é o Cristo, o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas, que somos cada um de nós. Portanto, que nós possamos, através do nosso dia a dia, estarmos sempre atentos a ouvirmos a voz do Cristo bom pastor, que deu a sua vida por cada um de nós, que nos chama à conversão, que nos chama a todos os sacramentos, que nos chama a participarmos da vida em comunidade. Que a palavra de Deus nos ajude cada vez mais em nossa caminhada, a nos tornarmos cada vez mais perseverantes na fé que nós professamos. Por fim, ainda gostaria de trazer algumas palavras às nossas queridas mães, estas também muitas vezes com uma missão de pastor, porque da mesma forma como que o pastor, quando vê uma ovelha sua perdida, vai em busca, a mãe exerce também muitas vezes a função de pastor. Vendo um filho, uma filha que quer se desgarrar da família, a mãe vai lá e busca o filho e traz para casa. A vocês mães, tenham sempre em vossos corações esse amor, esse carinho por vossos filhos, por cada um de nós. Foi o próprio Deus que vos deu essa grandiosa vocação de ser mãe. Lembramos também o exemplo de Maria Santíssima, que foi o primeiro sacrário vivo. Hoje, através de Maria Santíssima, nós também nos tornamos sacrários vivos, mas foi ela o primeiro sacrário vivo que a humanidade teve. Foi ela que gerou o Criador. E assim também vocês têm esse grandioso dom de trazer em vocês essa forma grandiosa que Deus vos constituiu de trazer a vida ao mundo. Que vocês tenham, através desse dia de hoje, dedicado a todas as mães, o nosso abraço, o nosso carinho e, acima de tudo, o nosso respeito pela essa grande forma de expressão do amor de Deus, que é de ser mãe. A todas as mães, o nosso sincero parabéns, o nosso abraço e o nosso carinho. Deus vos abençoe.